Estimados companheiros, gostaríamos de saudar fraternalmente aos amigos que nos assistem do Grupo Espírita André Luiz sobre a palestra que iremos desenvolver a respeito de um tema bastante delicado sobre crianças e adolescentes que se suicidam. Colocamos um título na nossa palestra: Suicídio de crianças, de jovens e as implicações espirituais. Esse tema causa um certo impacto e precisamos alertar aos pais e aos evangelizadores e demais educadores espíritas para análise e avaliação deste grave problema familiar e que tem ceifado muitas vidas infanto-juvenis no Brasil e no exterior. Em obras póstumas que todos nós conhecemos, o texto Regeneração da Humanidade, conforme mensagens psicografadas em 25 de abril de 1866 em Paris e condensadas por Allan Kardec, destaca as enormes dificuldades que haveríamos de passar nos tempos atuais. Afirmam os espíritos superiores em suas mensagens. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados no número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, foram mensagens enviadas através de duas médiums sonambúlicas. Elas não se conheciam, em locais diferentes, mas em Paris. E Kardec, então, ficou, sem dúvida, um pouco estarrecido com as orientações que os próprios espíritos estavam dando em final de uma situação que haveria de ocorrer e que efetivamente está ocorrendo nos tempos de hoje. Então, nós também ficamos preocupados em ouvir estes prognósticos. Na visão espírita, como avaliar as causas que estimulam crianças e adolescentes ao suicídio? Vamos responder a esta questão. Admitindo que isso está ocorrendo, poderemos iniciar nossas reflexões afirmando que um dos motivos é a obsessão, conforme elucidação do venerável espírito Adolfo Bezerra de Menezes, quando nos esclarece sobre o problema, alertando-nos que espíritos perversos influenciam os encarnados e os sugestionam a praticar o suicídio, levando-os a cometerem o ato terrível através do sono de cada noite, por uma pressão obsessora do seu desafeto espiritual. Outros existem que não querem absolutamente morrer, não desejam o suicídio. Apesar disso, sucumbem uma vez que, deseducados da luz das verdades eternas, desconhecedores do verdadeiro móvel da vida humana, como da natureza espiritual do homem, não lograram forças nem elementos com que se libertem do jugo mental cujo acesso permitiram. Infelizmente, então, essa situação ela vai ocorrer com certos indivíduos na infância e na adolescência. Existem algumas crianças que geralmente manifestam comportamentos difíceis de serem controlados, como resultante da rebeldia, da insatisfação, do nervosismo, dos problemas intelectuais que apresentam, agravando-se cada vez mais a sua existência, caso não recebam os cuidados urgentes dos pais, em forma de afeto, compreensão e providências médicas, terapêuticas e de atendimento
espiritual adequadas para que consigam superar reminiscências tão dolorosas. É interessante essa análise que é feita em função dos problemas obsessivos da infância e da adolescência. Alguns autores espíritas têm estudado bastante essas questões. Um deles foi a nossa estimada Sueli Caldas Schubert, que já retornou para a espiritualidade, e ela nos conta que muitos desses espíritos são perseguidos há milênios. São desafetos que, infelizmente, perseguem as crianças. O espírito reencarna, né? E durante a sua infância ele poderá ser atingido por muitas dificuldades em função desta agressão que lhe é movida por esses espíritos ainda vingadores, espíritos que na realidade querem fazer algum mal para prejuízos que tiveram em vidas passadas. E ela repete que realmente isso pode ter acontecido há muito tempo atrás. É importante ressaltar, todavia, que ao tratarmos de suicídio não podemos apenas nos referir às obsessões que influenciam grandemente essas almas torturadas. Devemos levar em conta o rol de dificuldades que esses espíritos trazem consigo, impulsionando-os a cometer desatinos de toda sorte, em prejuízo próprio, não lhes permitindo viver de forma mais tranquila e segura. Por exemplo, é essencial que os pais avaliem cuidadosamente as perigosas práticas do bullying. Nós todos conhecemos, né? Nas escolas, nos lares, causando graves consequências para os alunos. Da mesma forma, os pais devem conhecer os jogos perigosos que influenciam as crianças e os jovens e que chegam pelas redes sociais, como a testar a coragem de seus participantes que passam a atender às inúmeras e absurdas exigências que são feitas, tornando-se entretenimento arriscado e causando suicídio de muitos jovens ou crianças entediadas que procuram brincadeiras de risco para se ocupar. Nós vamos mais à frente falar um pouquinho sobre isso, para ficar um pouco mais claro. Temos de seguir essas orientações apesar da fase de pandemia que estamos vivendo e que parece ainda estar em andamento, onde quase todas as instituições pararam presencialmente, reunindo nos lares as famílias e congregando-as a se manterem mais unidas e próximas. Entretanto, mesmo assim, não temos dúvidas de que certos problemas continuam preocupantes quanto às condições das crianças e dos adolescentes, sem superar estados de sofrimento, choques e dores que necessitam ser atenuados por meio do amparo afetivo dos pais e efetivo, dispensando aos seus filhos muito amor, a fim de que se sintam amados e possam superar principalmente as dificuldades emocionais, conseguindo transformar suas disposições mentais na busca de uma existência mais feliz e equilibrada. Infelizmente, crianças e jovens em número expressivo buscam no suicídio a fuga, que lhes parece mais viável aos dissabores e dificuldades que surgem de suas experiências na matéria. Nesta fase de pandemia, tivemos suicídio de crianças e jovens, sobretudo de adolescentes. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, que todos nós conhecemos, aponta para os graves agentes psicológicos que levam ao suicídio. Diz
Filomeno de Miranda. A angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades crucificadoras, o sentimento de desamparo e de perda, todos concedem na alma imatura e fraca de recursos morais para sobrepô-los às contingências desse ato extremo. E este ato assume gravidade e constrangimento maiores quando crianças que ainda não dispõem do discernimento optam pela aberrante decisão. Então, para melhor entendermos os problemas emocionais e espirituais da criança e o que essas interações proporcionam na análise do desenvolvimento infantil e da adolescência, há necessidade de analisarmos a visão reencarnacionista do espírito que encarna e traz uma personalidade com seculares experiências e com características individuais próprias. Estas características do espírito reencarnado estão momentaneamente adormecidas, como uma espécie de amnésia temporária para dar-lhe oportunidade de recomeço de uma nova existência. Ou seja, a visão reencarnacionista, ela oferece uma dimensão mais ampla e profunda das características psicológicas do ser, descobrindo a verdadeira condição emocional de cada criatura. Os adolescentes, por exemplo, eles apresentam comportamentos inerentes à própria idade. Desejo de liberdade, o despertar da sexualidade, carência afetiva, rebeldia e reivindicações, autenticidade, hipersensibilidade e atração pelo grupo. É nessa fase que começa a se manifestar mais vigorosamente a personalidade do espírito, mas deixa de ser fonte de muitos conflitos se no período infantil houve observação atenta dos pais das tendências daquele indivíduo, educando-o para a aquisição de hábitos moralizadores. Isto irá amenizar as dificuldades de adaptação enfrentadas pelo jovem para a vivência em uma época de vertiginosas mudanças sociais. No entanto, ao falarmos de obsessão infantil, é importante lembrar que a vida de relação entre os espíritos encarnados e desencarnados não se dá apenas no mundo material, mas sobretudo ocorre no mundo espiritual, no momento do sono, de forma mais intensa e verdadeira. Os espíritos, eles são atraídos pela lei, da afinidade e acolhem as nossas ações, pensamentos e sentimentos, experimentados durante a nossa estada no corpo de carne e se transportam para a espiritualidade, conforme a sintonia estabelecida entre nós e eles. O venerável espírito Bezerra de Menezes, o estimado amigo de todos nós, ele nos diz sobre esses problemas obsessivos. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsidiado, visto que nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsidiado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à invasão do mal, pois a obsessão de qualquer natureza nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Em suma, não há obsessão unilateral. E a permuta entre obsessor e obsidiado se nutrirá segundo o tipo de emoção e conduta infeliz a que se afeiçoam.
Nós, pais, precisamos assimilar os verdadeiros ensinamentos que o Espiritismo nos oferece, suavizando a nossa estada na Terra e sabendo diminuir o amargor das provas, conforme a maneira de compreender e aceitar as dificuldades materiais que nos atingem. Infelizmente, nós nos descuidamos por ignorarmos o alcance de nossos atos e a sua repercussão em nossos destinos, sem contribuirmos com uma educação melhor, mais eficaz em relação aos nossos filhos, esquecidos da precariedade de nossas aquisições e conquistas morais. E esses descuidos, eles se convertem em gravíssimos problemas existenciais para nós. O número de crianças que estão reencarnando é muito grande. E se os tempos são chegados, como são anunciados pelos espíritos superiores, nós temos que nos preparar para isso, exatamente para podermos ajudar aos nossos filhos para que tenham a oportunidade de se reabilitar em sua nova encarnação e trilhar outros caminhos, quer dizer, caminhos que realmente os beneficiem a partir de todas essas orientações, dessa ajuda que possamos transmitir para eles. É indispensável que, como pais, possamos contrariar os péssimos costumes que adquirimos no decorrer das nossas reencarnações, quando permanecemos rebeldes a certas conquistas que facilitariam a nossa reforma íntima, não conseguindo corrigir aspectos nocivos da nossa individualidade, trazendo certos conflitos para os nossos filhos, além de afetar as suas condições emocionais, colocando-os diante de opções absurdas e perigosas na tentativa de vencer suas frustrações e carências existenciais, preferindo eles o suicídio como a melhor solução. Vamos refletir sobre isso. Conflitos estes que realmente nos trouxeram e nos trazem problemas muito graves e que acabam influenciando nos relacionamentos que temos com os nossos filhos. E muitas vezes não conseguimos acertar. Então nós gostaríamos de falar sobre esses conflitos como causas que levam a criança a pensar em suicídio. Inicialmente, crianças separadas dos pais irresponsáveis, que lhes deixam a própria sorte e não lhes concedem os devidos cuidados de crescimento e de desenvolvimento adequados. Muitos, por exemplo, perambulam pelas ruas completamente perdidos e na busca de vários vícios. Ficamos realmente muito tristes quando observamos esses quadros em que estamos na rua e que verificamos que essas crianças estão completamente sem nenhuma orientação. E certamente ou irão permanecer muito pouco tempo na Terra, porque essas situações absurdas que falamos anteriormente vai levá-las, a se reunir com outros espíritos extremamente cruéis, extremamente influenciados pela violência, por tudo aquilo que possa
prejudicar aqueles que estejam à sua volta. Um outro conflito é o abandono paterno e materno como uma das causas que dificultam a vida das crianças que acabam por adquirir distúrbios emocionais e carências afetivas sérias. Essa situação são pais e até mães que abandonam seus filhos, né? Aí não estamos falando daquelas famílias mais pobres que se tornam indiferentes na criação dos filhos. Não, não estamos falando nesse tipo de família. Estamos falando, sim, de pessoas já com uma certa inteligência e condições sociais suficientes para poderem cuidar daqueles que geraram. Então, essa situação, ela nos serve como referência para análise da lamentável condição espiritual de determinados homens ou mulheres em desacordo com os preceitos cristãos, ao abandonarem suas responsabilidades junto aos filhos gerados. Outro conflito, outra causa é falta de consideração quanto à importância dos valores infantis por parte dos pais. Na existência da criança, nós realmente temos que acompanhá-la de maneira a ajudá-la nessa fase infantil, a dar a ela as condições para que ela possa viver experiências nessa fase infantil e aproveitá-las. Porque o que está acontecendo? Nós estamos querendo que os nossos filhos cresçam rapidamente, que se tornem adultos rapidamente. E os estimulamos a realizar atividades que ainda não estão adequadas para a idade deles. Então, a existência da criança, ela deve ser protegida em todas as circunstâncias e ser tratada com respeito e dignidade, não importando a sua condição econômica ou social, conforme conduta de alguns que desrespeitam nas mais pobres o privilégio de serem exatamente iguais a todas as crianças da Terra. Uma outra causa é a violência doméstica. Pais agressivos, violentos, hostis, com a intenção de causar danos ou ansiedades nas pessoas, que não significa só bater, ferir fisicamente, lesar materialmente, mas também utilizar expressões verbais com o intuito de depreciar e atacar os filhos, prejudicando-os e magoando-os de maneira grave e humilhante. Os nossos benfeitores espirituais, eles advertem: com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente oposto aos vossos. Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isto é, passando pelo crivo da infância? Essa citação está no Livro dos Espíritos, questão 385. Outro problema que enfrentamos também: negligência na educação sexual dos filhos, de muitos pais. A falta de orientação na área da sexualidade é desastrosa, principalmente para os adolescentes. E ao chegarem à idade adulta, atormentam a mente em desalinho, graças ao descontrole do sexo mal dirigido, causando nas criaturas desequilíbrios emocionais profundos. A necessidade do amparo educativo adequado
ao entendimento dos enigmas do amor e do sexo, permitirá ao espírito encarnado libertar-se de velhas imperfeições, nascidas desses embaraços sentimentais, que despontam do passado milenar, pois no dizer da insigne educadora espiritual Joana de Ângeles, o problema do sexo é do espírito, e somente do espírito virá para ele a solução. São palavras de Joana de Ângeles. Um outro problema, descuido dos pais na fase infantil. Mesmo atentos ao crescimento e ao desenvolvimento dos filhos, os pais se equivocam ao achar que eles amadurecem repentinamente ou rapidamente. Nem todos compreendem que crianças devem ser crianças. Antes de se tornarem pessoas adultas, tentam inverter essa ordem sem aceitar que a infância tenha seu próprio modo de pensar, ver e sentir. Assim, as causas que levam as crianças ou adolescentes a pensar no suicídio devem ser examinadas com cuidado e podem ser emocionais ou espirituais. Essa análise foi feita anteriormente, sobre os caracteres emotivos, para contribuir com essa avaliação que estamos fazendo neste momento, sem estabelecermos uma ordem específica entre esses dois aspectos, o emocional e espiritual, pois nós sabemos que o pensamento doentio e descontrolado influencia no homem suas condições espirituais pela contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio. Nós queremos falar rapidamente de certas causas emocionais, algumas destacadas já anteriormente. O bullying, que é um tipo de assédio e tem como objetivo escarnecer e humilhar todos aqueles que se tornam diferentes e se destacam pela mudança não só nas escolas, mas também em outros ambientes frequentados pelos alunos que os estimulam socialmente no relacionamento com as pessoas. Geralmente, as vítimas são discriminadas, se fogem de certos padrões estabelecidos pela sociedade, criando-se muitas vezes condições constrangedoras na própria esfera familiar, onde até podem ocorrer igualmente tais preceitos, ou poderíamos dizer tais preconceitos. Porque dependendo das condições da criança ou do adolescente, acaba se transformando, em criaturas que, infelizmente, não são aceitas por conta das suas diferenças. Estas anomalias são cometidas por pessoas desequilibradas e influenciadas por sentimentos de ódio, ressentimento, necessidade de vingança, ciúme, inveja, e que ferem colegas, professores, familiares, etc., agindo para que estes indivíduos sejam humilhados e agredidos por eles. Outro motivo que poderá causar problemas emocionais é o uso indevido das novas tecnologias. Hoje até estamos assistindo um programa, espécie de um documentário, e isso parece que teria sido falado em que algumas dificuldades junto a determinadas redes sociais não estariam ajudando a muitas das nossas crianças, dos nossos adolescentes.
Interessante que isso já foi previsto pelos espíritos há algum tempo. Em uma das mensagens, uma outra mensagem do espírito Bezerra de Menezes, há um alerta sobre o problema. Ele diz: o jovem moderno vive uma rotina tecnológica muito especial e perigosa. A comunicação virtual que se lhe encontra ao alcance do lar, sem a orientação nem a vigilância dos pais, induz-o à convivência com portadores de transtornos de comportamento, pessoas viciosas, grupos atormentados que o cativam e o arrastam para suas malhas perigosas. Esse trabalho de assistência é essencialmente da família. Esse trecho, essa citação, ela está no livro Sublime Sementeira, editado pela FEB. É uma entrevista que Divaldo Pereira Franco, sob a inspiração de Bezerra de Menezes, ele faz. Isso aconteceu em 2011, 2012. Seria muito interessante lermos na íntegra o que Dr. Bezerra nos fala sobre esses problemas, que, sem dúvida, estão acontecendo muito constantemente nos dias de hoje. Então, ele chama a nossa atenção, né? Ao perceber que as pessoas, principalmente os jovens, mergulham na sociedade de informação sem grandes cuidados. Mesmo considerando que esses meios de uns tempos para cá se tornaram úteis para a vida das pessoas, como, por exemplo, nessa fase de pandemia. Como é que nós iríamos viver se não estivéssemos utilizando todas essas possibilidades tecnológicas exatamente para continuarmos os nossos trabalhos de todo tipo, né? Quando, infelizmente, fomos obrigados a nos afastar de muitos meios exatamente por conta desse problema de uma doença tão desconhecida para nós e que nos trouxe tantas transformações na realidade, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar e até do ponto de vista religioso, porque não estamos nem podendo participar das nossas atividades dentro da própria instituição. Então, estamos tendo que nos acostumar a isso, né? Então, nós não podemos deixar de nos preocupar com certos comportamentos adquiridos em função do uso indevido desses aparelhos, nem sempre utilizados adequadamente, não só pelas crianças, mas também pelos jovens. Absurdos existem, nós falamos isso, né, antes, no início. Absurdos existem nas redes sociais com grupos formados por pessoas inescrupulosas com a finalidade explícita de incentivar suicídios, induzindo adolescentes a procurar a solução para superar momentos difíceis por que passam. Há poucos dias recebemos uma mensagem dizendo que uma escritora estrangeira teria elaborado alguns livros, acho que em forma de livreto, seria uma coleção onde ela orienta as pessoas de como se suicidarem mais facilmente. Modos de suicídio, de um suicídio que realmente não sacrificasse tanto as pessoas. Olha que coisa. Há, pois, necessidade de praticarmos de forma perseverante o diálogo com os filhos. Isso nós não podemos esquecer, né? Promover uma troca de ideias utilizando a crítica e a apreciação de forma sincera e explícita, avaliando as consequências de suas decisões e escolhas,
que em determinados momentos podem colocar em risco até a sua segurança física, psíquica e social. Outro problema a ser analisado sobre os perigos do suicídio é o consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Determinados consumidores jovens rejeitam os valores da sociedade adulta, da qual se distanciam cada vez mais por considerá-la cruel e isenta de um interesse geral pelos indivíduos. Procuram se aproximar daqueles, dos jovens, que sejam iguais a eles, voltados para si próprios, alimentando fantasias de que a droga ou o álcool irão renovar sua vida por meio do fantástico, da confiança e da beleza, estimuladores do ego. Então, dependendo dos excessos cometidos, o indivíduo em total loucura, ele torna-se pessoa viciada, culminando em graves problemas de saúde e da personalidade, sobretudo entre os mais jovens. Olha o que nós vamos dizer agora. Na maioria das vezes, exemplos transmitidos pelos pais para filhos, ou de pais para filhos, culminam em aquisição de vício permanente para a vida adulta. Quantas famílias prejudicadas pelos malefícios do álcool. Então, as condições emocionais na adolescência, agora vamos falar um pouquinho sobre a adolescência. São muitos os distúrbios emocionais adquiridos por eles. Em função dos desajustes familiares, gerando conflitos e culminando no afastamento do grupo familiar e de indiferença para com os pais e outros parentes. O adolescente não consegue enfrentar de outras formas a ansiedade, o aborrecimento, a depressão, o medo de fracassar ou a falta de objetivos. Cultivam sentimentos de alienação e rejeição social, tornando-se indiferentes à sociedade. Muitos jovens encaram o futuro sem nenhuma esperança, confrontados pela discriminação econômica, social e racial. Quando o adolescente não é preparado para adquirir e aceitar certos valores morais e espirituais, torna-se inseguro para enfrentar os desafios e descamba para a rebeldia, o sarcasmo, a indiferença, portas de entrada à delinquência e ao desespero. É fundamental, pois, que o jovem possua conhecimento sobre a a imortalidade e a reencarnação do espírito. Quer dizer, seria também sobre a mortalidade sob um outro prisma, evidentemente. Ele precisa saber sobre a imortalidade e a reencarnação do espírito, fator indispensável para que compreendam as situações existenciais perturbadoras, esclarecendo-se por não ser sempre bem-sucedidos nos resultados obtidos no seu dia a dia, na sua vida social, ou na sua vida de relação. Questões sobre ideologia de gênero, esse é um outro problema que leva emocionalmente, a criança a manter essas enormes dificuldades, E esse problema de ideologia de gênero, nós o consideramos como um dos mais graves a influir no comportamento emotivo da infância e da adolescência a partir das posições radicais que surgem
dessas discussões institucionais, principalmente nas escolas e nos conflitos familiares existentes. Quanto aos motivos espirituais, já falamos alguma coisa anteriormente, mas gostaríamos de destacar que as crianças e os adolescentes, ao sentirem desinteresse pela vida, a ideia de morrer passa a influenciá-los constantemente. Isto ocorre com espíritos que foram suicidas em existências anteriores e que irá influir no descaso que sentem pela vida a partir dos resgates dolorosos que experimentam. Muitos deles não querem voltar para a vida corporal, temendo as provações que viverão na Terra. Nesse caso, haverá aproximação de espíritos inferiores que são atraídos pelas condições espirituais desses infelizes seres, influindo na sua conduta quanto às situações difíceis a enfrentar. Por essa razão, a doutrina espírita, ela estabelece a conexão que existe entre a obsessão e o suicídio, mediante a ascendência que certos espíritos logram ter sobre as suas vítimas, causando-lhes incontáveis dificuldades espirituais. Estes suicídios levados a efeito por influências obsessivas apresentam certa parcela de atenuantes para as vítimas e graves responsabilidades para os que a motivaram. O panorama traçado até aqui mostra que o suicídio de crianças e adolescentes é constantemente desafiado pelas circunstâncias muitas vezes imprevisíveis que surgem dentro do próprio lar. Eu ia fazer agora uma brincadeira, uma pequena brincadeira dizendo que trabalhar dentro de casa tem isso, né? O cachorro está latindo, mas não é nosso, é o do vizinho. Pois é, então que ele também seja amparado e protegido. O lar deve ser a escola de real educação. Sem o caráter autoritário que torne as relações entre pais e filhos obsessivas e desgastantes, mas com a preocupação sincera de estabelecer-se entre eles uma amizade verdadeira que lhes permitam encontrar a resistência espiritual de que precisam, no enfrentamento dos desafios decorrentes de conflitos íntimos e das lutas como oportunidades de corrigenda e reabilitação do espírito reencarnado. No que toca ao espiritismo, como o cristianismo redivivo, ele exerce o encaminhamento espiritual quando se dirige à alma dos homens e, sobretudo, ao coração das crianças, como plantas tenras, onde facilmente se cultivam os bons princípios. É tão fácil evangelizarmos a criança. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Muitos pais não levam seus filhos, pais espíritas, para que eles possam ser evangelizados na casa espírita. Diz a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, a religião espírita dinamiza o interesse humano pelo seu autoaprimoramento, trabalhando-lhe o mundo íntimo para que, consciente de si, eleve seus patamares superiores da existência, sem abandonar o mundo no qual se encontra em processo de renovação. Está em Adolescência e Vida, de Divaldo Pereira, como médium psicográfico, da Leal Editora. Assim, o valor significativo da evangelização / educação espírita da criança e do adolescente como portadora imprescindível da contribuição ética e espiritual no desenvolvimento do caráter e na afirmação da personalidade do ser é fundamental, é imprescindível. Ao nortearmos dessa forma sobre a assistência espiritual a ser dada às crianças e aos adolescentes, portadores de dificuldades espirituais ou obsessões,
É necessário atender a essas privações morais, sem esquecer, todavia, das reais necessidades do espírito que constituem os princípios e os fins da evangelização espírita. Quanto às demais providências no atendimento espiritual de nossas crianças e jovens, sugerimos culto do Evangelho no lar, reunindo-se em família para despertar e acentuar nos familiares sentimentos de fraternidade cristã, tornando o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos os ambientes. Outro aspecto, ida ao centro espírita para acolhimento fraterno, transmissão de passe, solicitar auxílio específico de atendimento e esclarecimento em relação a espíritos perturbadores ou obsessores, em reuniões mediúnicas, através de atividades privativas de atendimento aos espíritos desencarnados. Quer dizer, são reuniões que são realizadas pela Casa Espírita, reuniões de desobsessão, por exemplo, e que nós podemos, solicitar que os médiuns, que os dirigentes da reunião, não só os dirigentes espirituais, mas também os dirigentes preparados, capacitados, e que aqui estão na orientação de grupos, em trabalhos belíssimos, porque realmente nós conseguimos obter resultados muito bons no diálogo a manter com esses espíritos que vivem na procura de prejudicarem aqueles que os magoaram, aqueles que os lesaram, e como se consegue muitas vezes que muitos deles percebam quanto tempo está sendo perdido nisso, sem que eles tenham também possibilidade de se tornarem espíritos melhores e de terem condições melhores para prosseguirem na sua caminhada imortal. Finalmente, nós gostaríamos de dizer que as angélicas entidades espirituais, espíritos iluminados, benfeitores, amparam invariavelmente as crianças e os jovens, tendo como nobilíssima ação e missão proteger e reerguer essas pequeninas almas que se deixaram abater pelo sofrimento, encontrando no suicídio a saída para os tormentos que as afligiam, sem atinar que causariam os corações familiares, impedindo os pais e demais parentes de salvaguardar os estimados filhos na luta destrutiva que travaram contra si mesmos. A lei misericordiosa, porém, permite que eles possam se elevar e se redimir, encorajados pelas lições que haverão de receber da doutrina espírita à luz do Evangelho de amor e de caridade. Então, teríamos muito mais a falar sobre essas questões, Gostaríamos de dialogar mais com todos aqueles que têm esse interesse para um tema, como falamos no início, tão delicado e que nos toca tanto, trazendo esperanças de que isso se acabe, porque é tão difícil sabermos que crianças ainda tão pequenas, espíritos ainda numa fase infantil, procurem esse ato absurdo e saiam da vida tão cedo. Por isso, vamos orar por todos aqueles, que infelizmente buscam na morte, no suicídio, uma forma de saírem do seu sofrimento, das suas mazelas,
e confiar na misericórdia divina. Nós todos somos extremamente amparados por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso querido e estimado amigo, e todos esses espíritos queridos que nos acompanham, que nos ajudam e que nos permitem realizar tantas coisas na conquista de tantos benefícios para cada um de nós que aqui estamos. Muito obrigada e desejamos muita paz para todos. Obrigada.